A rotina de trabalho dentro da agência, ela tem que ser respeitada para se cumprir da melhor forma o andamento do trabalho, o serviço a ser realizado. É preciso ter processos, ter controle para ter cumprimento de prazo e ter a melhor qualidade do trabalho para ser realizado. Normalmente o trabalho acontece a partir do atendimento, tá? Ele colhe um brief junto do cliente. Ele também convoca os departamentos de criação, de planejamento e mídia para um brainstorm, é um processo comum na propaganda, que é a tempestade de ideias, onde se reúne, se fala do job, onde tudo pode ser falado e aí se instiga sobre o que vai ser trabalhado, as ideias vêm, então. Daí o atendimento distribui, né, para a criação, para a mídia, eles desdobram esse job, volta para o atendimento, ele analisa o que foi feito e submete ao cliente. Sendo aprovado, volta para a produção e para a mídia, onde já parte para outra etapa do processo, que é a de desenvolvimento mesmo, produção, né, e compra e veiculação desse job. O atendimento é a ponte entre o cliente e a agência. É ele que recebe a primeira demanda do cliente, transforma isso num briefing e passa para os outros departamentos da agência. Logo depois que ele faz o briefing, tem o brainstorm, que é quando todo mundo discute as ideias, e aí cada um sabe o que fazer para poder completar o briefing, né? Poder atingir o que o briefing pediu. E é dever do atendimento controlar todos esses departamentos para que esteja tudo de acordo com o briefing, né? Que é o que o cliente quer ou o que o cliente precisa. Então ele vai controlar prazo, ele que vai ver com o cliente os materiais que o cliente precisa passar para a agência, para às vezes alguma peça precisa, vai ver se está tudo de acordo, ele é o piloto da conta, né, como algumas pessoas costumam dizer. E antigamente, não tão antigamente, tinha uma expressão que dizia que o atendimento é o cliente na agência e a agência no cliente. Não deixa de ser verdade, mas o atendimento deixou de ser um pouco isso, que antigamente era muito leve trás, era quase um office boy. Hoje em dia ele participa muito mais da estratégia e da operação em si, tanto do cliente quanto da agência. Planejamento é um dos departamentos mais novos que foram introduzidos nas agências. Aqui em Pernambuco tem pouquíssimos anos e no mundo deve ter aí uns 40 anos mais ou menos, o que é relativamente novo, né? Tem outros departamentos muito mais antigos. O planejamento ele tem duas vertentes, né? Tem dois caminhos. Um que é o planejamento propriamente dito, então a parte de cronograma, você planejar quando cada campanha vai entrar no ar, quando cada ação dentro da agência precisa ser feita. Esse é realmente o planejamento na essência. E a outra linha de planejamento, que uma não exclui a outra, né? Mas tem algumas agências que focam só em uma, essa segunda é o planejamento criativo. O planejamento criativo, ele pega as informações do consumidor, né, o que o consumidor precisa, quais são as necessidades dele, o que é que motiva ele a comprar um determinado produto ou serviço, traduz isso em alguns insights, né, em algumas frases ou em algumas imagens, cada agência tem seu método, e passa isso para a criação, para a mídia, para poder nortear melhor esses departamentos a fazerem o que o briefing pede. Porque antigamente os departamentos faziam as coisas muito no feeling, né? Então muito na inspiração, tal, aquela coisa. Só que hoje em dia publicidade deixou de ser arte para ser arte misturada com ciência. Então o planejamento entra aí para direcionar, né, os esforços de cada departamento para poder atingir o consumidor de uma forma mais efetiva. Então, quando o diretor de criação chega depois da pauta, rola a pauta antes, né, obviamente, com os atendimentos e com os diretores de cada setor. Depois disso, o diretor de criação chega na sala da gente e informa o que a gente tem que fazer, se for campanha, se é anúncio, se é newsletter, independente do material. Aí depois temos uma reunião, um brainstorm para discutir que caminho devemos tomar, o público que vamos atingir. E depois realmente só o diretor de arte e o redator que chegam no grande finale da ideia.
Bem, o departamento de mídia ele é responsável por toda a interação junto dos veículos de comunicação, tá? Ele lida com todas as mídias tradicionais, as mídias interativas, a mídia extensiva. Então, o profissional de mídia, o departamento de mídia dentro da agência, ele está muito ligado a tudo que acontece junto aos veículos de comunicação, tá? Aos meios de comunicação, às mídias, de modo geral. Tá? Então ele é responsável por ter todo o envolvimento com os canais de comunicação, saber o que é oportunidade, saber o que está acontecendo, tá? Na mídia de um modo geral, para daí entregar a melhor, otimizar ao máximo os investimentos em mídia e entregar a melhor solução para os anunciantes. A área de produção é você externar as ideias internas, tipo, da galera de criação, você conseguir colocar para fora, né? Independente que seja impressa, eletrônica, enfim, porque existem as áreas de produção, sendo impressa e eletrônica, né? Que é gráfica e eletrônica. Gráfica é a questão de um folder, dos impressos, de panfletos, enfim, de projetos especiais. E também tem a questão de mídia externa, outdoor, outbus, que isso também passa pela produção gráfica. E também tem a área de produção eletrônica, que são os jingles, os spots, os vídeos, os documentários, enfim, o que seja. O núcleo digital é um setor da agência que a gente cuida da presença digital dos clientes, que a gente pensa desde o planejamento geral do cliente na internet. A gente pensa desde um planejamento de conteúdo, planejamento de ações para gerar engajamento com os clientes nas redes sociais. A gente pensa também muito integrado com a campanha da agência, né? A comunicação que é pensada para o cliente dentro da agência. Então a gente faz planejamento, geração de conteúdo, a gente faz criações, executa e a gente mensura isso e monitora o que as pessoas estão falando dos clientes na internet. O MediProm é o que coordena todas as ações promocionais de um determinado cliente. A ação promocional é toda aquela que difere da publicidade tradicional. Então, distribuição de brinde, casa no carnaval, camarote no São João, todas elas são consideradas ações promocionais. O departamento de promo está envolvido em todas as etapas, desde a concepção até o final. Então, concepção da ideia, desenvolvimento da mecânica, contratação de promotor, arranjar a logística, arranjar os fornecedores corretos. O departamento de promo ele acaba funcionando e atuando em todas essas etapas. O dia a dia do departamento de promo acaba sendo um pouco separado da agência de publicidade tradicional, porque alguns clientes têm uma demanda específica de promo, principalmente em algumas épocas do ano, quando tem mais comemoração, algumas datas especiais. Então o dia a dia acaba sendo separado, muitas vezes as agências até separam as suas agências de promo da parte de publicidade tradicional, tem operações totalmente diferentes.